Bom dia, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo das nossas aulas no Evangelho de João. Quero deixar claro que o propósito é apenas dar alguns insights aos nossos professores de escola bíblica da nossa igreja, tá bom? Aliás, professores, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né, aquela questão do vídeo, como é que está atendendo vocês, né? Parece que está sendo melhor do que fazer reunião. Ninguém gosta de fazer reunião, né? Mas é importante entender que às vezes nós precisamos encontrar, sim, a gente tomar um café junto e debater alguns assuntos, até porque no vídeo você não tem o feedback das suas perguntas. E as perguntas que são feitas quando nós estamos juntos refletindo o assunto, elas abrem possibilidades para outras reflexões que às vezes a gente não está lembrando, não está falando, né? E também não está ali dentro da lição, mas que acrescenta bastante. Tá bom? Então tem essa perspectiva também. Hoje eu estou com meu filhão aqui, né, filhão? Chega aí, filho, dá um alô aqui pro pessoal. Meu filhão que está hoje aqui no escritório também fazendo o dever de casa dele. Daqui a pouco eu vou levar ele para cortar o cabelo, né? Aí ele aí, ó. E aí, filhão, dá um... Ih, rapaz, o cabelo tá grande mesmo, hein? Como é que tá isso aí? Vamos cortar isso hoje, né? Dá um alô pro pessoal aí. Alô? Eita, nós. Tudo bem? Caiu aqui os livros, peraí. Um monte de livros aqui. Deu chabu aqui no negócio. Beleza? Uhum. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João aqui com o pessoal. A aula hoje é a aula 6. Jesus, o Cordeiro de Deus. Você sabia que Jesus... ele é o Cordeiro de Deus? Não. Não vai aprender isso então, hein, cara? Nós temos que saber sobre isso aí, tá bom? Vai lá, deixa eu continuar aqui o meu trabalho. Então vamos lá, gente. Nós temos aí a lição de hoje, Jesus, o Cordeiro de Deus, a lição de número 6. Tá? O texto básico, inclusive eu não coloquei ele aí na lição, tá? Eu coloquei um texto de Isaías, mas a nossa referência é o Evangelho de João. Tá? Então, lá no capítulo 29, do verso 1, está dentro do contexto da narrativa de João Batista. Ele vai dizer, referindo-se a Jesus, ele vai dizer assim, olha, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, ele vem depois de mim um homem que é superior a mim. Olha que coisa interessante agora que ele vai dizer. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ok? Espera aí só um instantinho que eu preciso ver aqui um texto. Ah, tá, eu pulei aqui a fala, né? Desculpa, irmãos. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Isso aí é importante pra gente, tá? Então vamos lá. Enquanto estou gravando esse vídeo, eu estou conversando aqui com o pessoal que vai fazer a obra lá na igreja, eu tenho que estar dando feedback o tempo todo. Então veja bem. Vamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos aí Isaías 53, verso 7, que diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tá bom? Então a gente vai pegar essa fala de Isaías e vai linkar com essa fala de João Batista, tá? Eu já ouvi um fato muito interessante sobre essa fala de João Batista e faz algum sentido que, na verdade, quando João Batista fala, eis aqui o Cordeiro de Deus, ele está dando uma resposta a uma pergunta que vem ecoando durante todo o Velho Testamento, tá? Desde Gênesis 3,15, que é a promessa que nós temos da vinda ali de um Redentor, de um Salvador, já o início disso, apontando para essa realidade. Essa fala de Gênesis 3,15, ela vai tomar uma forma mais definida
na boca de Isaac, quando ainda é um adolescente, naquele episódio em que Abraão leva Isaac para o sacrifício, não tem animal nenhum, era o próprio Isaac que seria o animal do sacrifício, vamos dizer assim, e Isaac faz uma pergunta ao pai: onde está o cordeiro? Tá? Eu achei muito interessante essa fala, em que de se pensar nessa pergunta de Isaac, que vai ecoar durante todo o Velho Testamento, de várias formas, no próprio anseio do povo por um Redentor, por um Salvador, e posteriormente João Batista, então, já abrindo aí o Novo Testamento, ele vai dar então a resposta a esta pergunta e vai apontar para Jesus, vai dizer: olha, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Mas isso não faz parte aí da nossa lição, isso é só uma informação à parte que você pode ou não usar. Eu não tenho uma referência literária e nem bíblica para dar a você sobre esta fala. Tá bom? Mas ela também não é anormal, não. Talvez ela faça bem sentido. Mas vamos lá. A gente já falou sobre a divindade de Jesus. Esse é o grande propósito do início do Evangelho de João. João quer firmar bem essas estacas, de mostrar a divindade de Jesus, de mostrar a encarnação de Deus na pessoa de Cristo, a imanência de Deus, a participação de Deus no desenrolar do processo da humanidade, né? Então tudo isso a gente já viu. Jesus como luz do mundo, ele vem para tirar essas trevas que não são as trevas mais do ponto de vista da ausência de luz do início da criação do mundo, mas agora a gente se fala de trevas da ignorância espiritual. O apóstolo Paulo, quando vai se referir às pessoas sem Cristo, ele chega a dizer que as pessoas estavam entenebrecidas no próprio entendimento. Tá bom? Então, João Batista ele vai dizer aí, olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Tá bom? Então, vamos pensar no Cordeiro, até porque, como eu já disse para você algumas vezes, João, ele vai... A formação religiosa de João é judaica. Ele é um judeu, tá bom? Nasceu dentro do judaísmo. E até o desenrolar da história de Jesus Cristo, início da era cristã, nós temos um homem do judaísmo. Posteriormente, à medida que o cristianismo vai se descolando do judaísmo, nós temos então uma ideia separada. Mas mesmo assim, nós não podemos dizer que esses primeiros homens, como João, já tinha isso tão elaborado na cabeça, de estar tão já separado do judaísmo a ponto de até negá-lo. Eu acho muito difícil isso, né? Então ele tem um arcabouço religioso, uma formação religiosa que é pautada na visão do judaísmo. Então o Cordeiro tem uma representação dentro do culto judaico, tá bom? E aí nós vamos ver aí a ideia do sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício ele era uma centralidade dentro do culto. As pessoas iam para o templo uma vez por ano e elas ofereciam um sacrifício a Deus. E esse sacrifício ele era vivo, ele era cruento, às vezes ele era vegetal, tem aí os sacrifícios de vegetais, mas a maior parte das vezes o sacrifício era de um animal, era um ser vivo, que não era o homem, mas um substituto para ele. Então o sacrifício, ele significa toda aquela oferenda, seja animal ou seja vegetal, que é destruída no seu todo ou em parte. De um modo geral, era todo, né? Então o sacrifício de holocausto, por exemplo, o holocausto, que dá a ideia de subir, aquilo que sobe, aquela fumaça que sobe ao Senhor, ele vinha e consumia tudo que estava ali. Mas também tem sacrifícios que uma parte é queimada e essa parte sobe em oferta ao Senhor, normalmente aquilo que tem a ver com a gordura, sangue, que é a vida,
tem essa representação, né? E tem a parte que ficava para o sacerdote, que não era consumida ali no fogo, né? Ficava como uma oferta para o sacerdote, para a sua família. Então a religião de Israel, ela continha vários sacrifícios. A gente vai ver na Bíblia que tem essa centralidade, tem esse ponto do sacrifício dentro da religião judaica, né? E o cordeiro faz parte disso. O cordeiro era o animal mais bem utilizado nesses sacrifícios. Ok? Então, você tinha essa figura do cordeiro, entretanto, não era qualquer cordeiro que se usava, haviam critérios, né? A gente tem aí um texto na Bíblia, lá no rodapé você vai ver a referência do texto bíblico, tá? Lá no livro de Levítico, capítulo 1, acho que o capítulo 4 também, você vai ver os critérios que esse animal precisava ter para que ele pudesse ser realmente uma oferta boa. Tá? Ele precisava ser macho, ele não podia ser com defeito, tinha que ser um animal sem defeito, ele tinha que ser o melhor animal que o proprietário tinha no rebanho. E aí, olha só uma coisa interessante, tá? Vamos fazer um link com outro evento, okay? Que também é uma visão. Você pode encontrar na literatura outras linhas de pensamento, mas alguns comentaristas vão dizer que quando uma das razões, não é toda a razão, talvez não seja a razão central, não sei, mas uma das razões pelas quais Jesus expulsou os cambistas lá do templo, e a gente vai ver isso em outra parte do estudo de João, a gente vai ver outras razões pelas quais Jesus pode ter expulsado os cambistas do templo, mas uma das razões era que o animal que era ali colocado para venda não representava um sacrifício de fato. Então o sujeito, às vezes, ele tinha muita propriedade, ele ia para o templo uma vez por ano, mas a sua religião já estava tão social, já estava tão distante da realidade, que ele já não pregava o seu melhor lá no rebanho. Ele pensava, bom, eu não vou aqui pegar a melhor ovelha que eu tenho, o melhor cordeiro que eu tenho, levar lá para ser queimado, talvez uma parte daquilo ainda vai ficar lá com o sacerdote, na verdade, e não vou fazer isso. Eu sei que lá na porta do templo, lá nos átrios, vende esse material, então eu vou daqui para lá, e lá eu pego, compro lá um cordeiro capenga daquele lá e ofereço um sacrifício. Tá? Se isso procede, a gente pode fazer um link com outra realidade, que é a realidade das ofertas que nós damos a Deus hoje. Às vezes as pessoas se distanciaram também do verdadeiro sentido do dízimo, o sentido da adoração. O dízimo não é valor, dízimo não é dinheiro, embora existem parâmetros bíblicos que delimitam isso. Né? O que se entende? Olha, se entende que é esse X aqui. Esse X representa bem a realidade do dízimo. Tá? E eu penso em percentual, porque percentual é uma coisa democrática. Se a gente pensar que 1% de 100 mil e 1% de R$1, quem ganha R$1, quem ganha R$100, quem ganha 100 mil, o percentual representa a mesma coisa. Então é democrático. Tá bom? Mas hoje se faz a mesma coisa. As pessoas fazem ofertas que não representam adoração. Isso pode se constituir um problema para a vida espiritual da pessoa, para a comunhão da pessoa com Deus, para a realidade de vida dela com Deus. Então isso tudo tem que ser observado na prestação do culto. Isso é só uma digressão, isso não está aí na lição, mas é um tema bacana de ser abordado. O valor do seu culto, o que você oferece a Deus quando você vem na presença dele trazer alguma coisa. Né? Então o cordeiro era um animal muito bem utilizado, não era qualquer cordeiro, ele tinha que ter características. Entre os sacrifícios do Velho Testamento, nós temos a oferta pelo pecado. É claro que a gente não tem lá no Velho Testamento uma coisa definidazinha, formatadinha, dizendo que o cordeiro era o específico da oferta do pecado. Tá? Mas a gente consegue subentender aí alguma coisa nessa direção. Então você tinha a oferta pelo pecado. E o sujeito ele precisava levar o seu melhor ali. Nesses rituais,
eram usados cordeiros como oferta pela culpa. Então, no lugar do homem ser punido, e dependendo do seu erro até com a própria vida, ele oferece um animal para ser sacrificado no lugar dele. Então, o animal é um substituto, na verdade, desse homem. Só que o que se percebe é que esse tipo de sacrifício, esse tipo de culto, nunca tem fim. Por que ele nunca tem fim? Porque o ser humano, ele é um ofensor por natureza. Desde que o pecado entrou na humanidade, desde que nós nascemos pós Adão e Eva, nós somos ofensores por natureza. Então nunca tem fim. Nós sempre estamos, enquanto viver, ofendendo a Deus. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, nossas motivações. Você, por exemplo, né, já esteve dentro de um carro andando e de repente uma pessoa te dá uma fechada, entra na tua frente, vira uma rua, não joga certo. Você já teve aquele pensamento, está com vontade de esganar essa pessoa. E às vezes você até esboça, né, uma expressão ali. Eu já fiz isso várias vezes. Né? O que isso representa? Essa ira, esse pecado, né? Essa coisa da briga que existe dentro da gente. Tá? Inveja, fofoca, falar mal do outro, denegrir a imagem do outro, armadilhas que a gente arma para as pessoas, tudo isso revela uma natureza pecaminosa. Então nós somos muito ofensores a Deus. Então a gente vê que isso não tem fim, nunca tem fim, então sempre que está apresentando um animal. Então o cordeiro é um animal, a gente vê também no Velho Testamento, o quanto o cordeiro é conhecido e associado a sacrifícios na Bíblia. Antes mesmo de Deus ter dado a Moisés as leis de oferendas, as leis de sacrifício, nós vamos encontrar um outro evento extremamente significativo dentro da história de Israel e que estava lá um bendito de um cordeiro envolvido. Qual que é? Você conhece, é aquele que a gente viveu agora, há pouquinho tempo, né? A Páscoa. O animal central ali da Páscoa que eles tinham que imolar e comer, só que ali não era um holocausto, né? Mas você tinha que fazer o animal e comer. Qual que era o animal? Um cordeiro. Então o cordeiro tem uma representação no culto judaico. E tem uma representação no imaginário judaico. E teve uma representação importante para João Batista. E nós vamos ver também que no Novo Testamento tem isso, tá? Então quando João Batista ele identifica o Cordeiro de Deus, Jesus como Cordeiro de Deus, os seus leitores também vão ter um pouquinho desse link para fazer. Só que no Novo Testamento, o Cordeiro, ele nem sempre ele é associado somente a essa ideia de um animal, vamos dizer assim, pacífico, oferecido para eventos de morte, de sacrifício. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver o Cordeiro com outros vislumbres, né? Lá ele é o vitorioso, lá ele é o glorioso. Então você tem a referência aí, que é de Apocalipse, deixa eu ver aqui para você, Apocalipse capítulo 5, eu vou até ler esse material aqui para você agora, capítulo 5, ver? Vamos ver aqui. Eu estou gravando os 2 vídeos essa semana porque quarta-feira eu vou entrar num processo cirúrgico, já bem cedinho. Vou fazer a retirada total da tireoide. Você está vendo aqui o nódulo, tá? Ele é bem visível. E eu vou ficar impossibilitado de alguns movimentos durante algum tempo. Depois a gente volta a falar disso, tá? No verso 8 do capítulo 5 de Apocalipse, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se. Prostaram-se aonde? Diante do Cordeiro. Olha aí, cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Então quem era o vitorioso ali? Quem era o ícone dessa reunião aqui? Quem era o poderoso nessa reunião aqui, nesse culto que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 5? O Cordeiro, a figura do Cordeiro, que aqui a gente entende plenamente, sem a menor sombra de dúvida, que está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Tá? Então, quando João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, ele pode ter na sua cabeça essas duas figuras. Já a figura do Cordeiro no sentido do animal para o sacrifício, mas também a figura do vitorioso, do grande, do poderoso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então deu para você ter uma ideia aí da presença do Cordeiro dentro da perspectiva de João e como que esse leitor poderia estar encarando a ideia do Cordeiro. Agora, ele vai dizer que esse Cordeiro ele tem uma função, ele tem um objetivo muito bem definido. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, nesse mesmo evangelho, nós temos um dos textos mais famosos e mais conhecidos da Bíblia. Qual que é o texto mais conhecido da Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro, ele vem para ser sacrificado agora não mais exclusivamente pelo povo judeu, já não tem mais a ver com a cultura judaica, não tem mais a ver com o culto judaico, agora tem a ver com o amor de Deus pela humanidade. Tá certo? Então, esse texto aponta bem para essa realidade. Quando João escreve isso, ele já está dando uma perspectiva de que o evangelho não é exclusivo para o judeu. E que Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o próprio Deus encarnado, não veio exclusivamente para o judeu. Ele veio para todas as nações do mundo. Então não é só para o judeu, é para o brasileiro, é para o argentino, até o argentino. É o argentino, é o venezuelano, é o chileno, é o europeu, é o asiático, é o oriental. Todos eles são alvos do amor de Deus. Então o Cordeiro agora ele vem como um sacrifício único, uma só vez, entregando-se na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então todos aqueles que reconhecem esse sacrifício, conseguem entender Jesus como Cordeiro de Deus, reconhecem o seu pecado e reconhecem que essa morte é a única forma de ter os seus pecados perdoados, ou seja, reconhece a suficiência de Jesus na sua vida, então está aí dentro dessa proposta de Deus de ser salvo. Tá bom? Então toda a humanidade foi alcançada pela morte de Jesus aí na cruz do Calvário. Tá? Jesus morreu pelos nossos pecados. A culpa que estava sobre a humanidade, culpa essa que foi adquirida lá no Éden, é expiada por Cristo na cruz do Calvário. Tá bom? Então a gente tem um texto aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu coloquei lá no rodapé, que está em Hebreus. Hebreus fala muito disso, tá? Que vai falar exatamente dessa expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós temos aí agora a liberdade. A gente já não pode dizer, poxa, sou culpado lá pelo que Adão fez e tal, não. Eu agora assumo os meus atos pecaminosos. Eu produzo pecado ainda. E agora em Cristo eu tenho condições de dizer não para esse pecado. Eu tenho condições de resistir a todas as propostas que Satanás faz para a minha vida. Tá bom? Agora eu tenho o Espírito Santo de Deus que me conduz nessa direção. Ele fez isso para que com toda a liberdade a gente então possa adorar a Deus com as nossas consciências limpas do pecado, e aí sim nós vamos viver em novidade de vida. Tá? E aí ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, olha, esse Cordeiro de Deus, ele é maior do que eu. Ele vem depois de mim, ele vai dizer, vem um homem depois de mim que é superior, ele é maior do que eu. O que eu estou fazendo, como se João estivesse dizendo, o que eu estou fazendo aqui, a minha pregação, o meu testemunho, o ímpeto da minha palavra, a minha autoridade, vai vir alguém que está muito além desta realidade, está muito acima disso. E ele vai dar uma razão por que essa pessoa está acima. O Batista vai dar uma razão para isso. E João, o evangelista, faz questão de colocar isso no seu evangelho, porque essa fala agora ela vai coadular com o versículo 1 e também com a encarnação. Ele vai dizer,
ele é maior do que eu porque ele existe primeiro do que eu. E olha, lá você vê que João Batista e Jesus são primos, contemporâneos. Mas quando o anjo Gabriel visitou Maria e anunciou a ela a sua gravidez, Isabel já estava no 6º mês. Então, João pressupõe que João é um pouquinho mais velho, meses mais velho do que Jesus. Mas ele vai dizer que Jesus veio primeiro do que ele. Já existia muito antes. Então ele está dando ênfase ao quê? Ele está dando ênfase à pré-existência de Jesus Cristo. Ele está dizendo que aquele que está vindo ali não é um homem comum, ele embora esteja na forma de homem, e aí quando ele vai falar anteriormente, quando João vai dizer que ele se fez carne, como ele falou na lição passada, né, nós estudamos, ele se fez carne, ele faz questão de dizer carne para desconstruir qualquer ideia de que Jesus é uma emanação. Ele é carne, o que está ali é carne, com desejos, com fome, com sede, com vontade de ir ao banheiro, com vontade com sono, todas as perspectivas humanas, por isso ele usa carne para dizer. Não é uma emanação que está vindo ali, não é uma visão que está vindo ali, é um homem que está vindo ali. Porém, entretanto e todavia, esse homem é Deus encarnado, ok? É a encarnação do próprio Deus, por isso que ele existe antes de mim. E é por essa razão que João vai dizer agora, João Batista vai dizer para Jesus, olha, eu não sou digno nem mais de desatar as sandálias dele. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e as sandálias eu não sou digno nem de carregar ela, nem de desamarrar ela, nem de limpar ela. Ou seja, eu estou abaixo dos pés dele. Não há comparação nessa realidade. Tá? Então, quando Jesus vai ser batizado, daí, poxa, mas eu que tenho que te batizar, não é você que tem que me batizar? Então, há uma inversão, porque João está reconhecendo quem está diante dele. Ele está sabendo que quem está ali não é o primo, filho da tia. Ele está sabendo que está ali não é aquele menino, Jesus, que nasceu na manjedoura e brincou com ele depois, aí, talvez, durante algum tempo da sua vida. A Bíblia não narra a adolescência, nem a infância de ambos, né? Mas, devido à proximidade familiar, é possível que tenham se encontrado algumas vezes até para brincar, mas quem está ali agora, ele percebe que não é esta a realidade. Tá? Então essa fala do Batista mostra que Jesus, mesmo sendo identificado como um animal tão frágil e tão impotente diante dos seus feitores, ele não perdeu em nenhum momento a sua grandeza e a sua majestade. Eis o Cordeiro de Deus. Eu tenho um animal frágil. Vamos pensar que isso aqui é o animal. A minha lente aqui. Esse é o Cordeiro de Deus. Eu estou usando a palavra cordeiro. Eu estou me referindo a um animal que, da minha concepção religiosa, é um animal frágil que é usado para sacrifício e é manipulado por alguém. Existe um feitor que vai degolar ele, vai esquartejar ele, vai queimar ele. Frágil. Mas quando eu digo que ele é mais poderoso do que eu, quando eu digo que ele é maior do que eu, estou dizendo que ele é identificado com esta fragilidade, e, entretanto, ele não perdeu a sua majestade, a sua glória e o seu poder, né? e a sua soberania. Então, João Batista está dizendo ali quem é Jesus, tá? E não perdeu a majestade a despeito de ser identificado como um animal tão frágil que é o Cordeiro de Deus. Ele é Deus e ganhou o mundo não pela força, ele também não ganhou o mundo pela imposição, mas ele ganhou o mundo pela submissão a Deus e a mais nobre e pura manifestação de amor. Tá? Então, o fato de Jesus morrer de forma tão inconveniente e inesperada para um Deus tão poderoso, segundo as expectativas humanas, ele não deixou de ser o nosso mestre, o nosso Senhor, e ele merece toda a nossa honra e toda a glória que vem de nós. Nós devemos nos prostrar diante do Cordeiro, reverenciá-lo, adorá-lo, exaltá-lo e testemunhar para toda a terra que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ok? Então Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto para que nós tivéssemos vida. Portanto, faça a morte dele valer a pena na sua vida. Como é que você faz isso? Vivendo de um modo digno para que ele seja honrado e glorificado através de você. E aí a gente vai ver aí o texto para a gente finalizar lá de Apocalipse 5,13, né? Então eu ouvi que toda
eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo, olha o que João está dizendo, coisa maravilhosa, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Consegue entender isso? Quem é o Jesus que nós servimos? Quem é esse que a gente vem para a igreja adorar? Quem é esse que nós falamos que é o Senhor da igreja? Quem é esse que a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse? Quem é esse que morreu na cruz por você? Quem é esse que você entregou a sua vida a Ele? Às vezes a gente tem uma visão de Jesus que não é tão errada, já tem uma parte disso também. Jesus muito humilhado, Jesus muito machucado, coitadinho, a gente sente até pena, né, às vezes, de olhar Jesus naquelas imagens da cruz. Mas hoje ele não é mais isso. Ele é majestoso, ele é glorioso, ele é poderoso e um dia voltará para buscar a sua igreja. Vem cá, filhão, deixa eu te falar uma coisa. Vou ajeitar seu cabelo aqui. Presta atenção. Lê para mim esse texto aqui, ó, a partir dessa palavra aqui. Aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Você sabe quem é esse Cordeiro aqui? Não. Eu vou te dizer. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. E você precisa adorá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo e testemunhar dele durante toda a sua vida. Ok? Vai fazer isso? E você vai ensinar isso para os seus filhos. Do jeito que o papai está ensinando, e sempre ensina para você. Você vai ensinar eles a amar Jesus Cristo, a falar de Jesus Cristo e a viver por e para Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe. Vai lá. Ok, gente. Vamos lá então. Deixa eu desligar aqui. Deus abençoe vocês. E a gente vai se falando por aí. Um abração.